Violência no espaço urbano, segregação espacial e urbana. Uma apresentação de Abelar Moraes e Dr. Antônio Busnardo Filho. Área: território e a segregação socioespacial. Essa é uma apresentação para o 2º Simpósio Brasileiro Arquitetura, Cidade e Território do curso de pós-graduação, mestrado acadêmico em Arquitetura e Urbanismo do Univag. Este trabalho tem por objetivo analisar a questão da violência no espaço urbano na cidade de Cuiabá, mais especificamente o lugar conhecido como Córrego do Caju, no bairro CPA 3. O tema proposto é uma reflexão necessária sobre se o arquiteto e urbanista tem alguma responsabilidade e ou proposta projetual para a mitigação da questão da violência que se faz presente em suas diversas formas de expressão no espaço urbano. As cidades, de modo geral, o espaço urbano em particular, é fruto e palco de grandes transformações, porém sempre dentro da mesma ótica da exploração do indivíduo sujeito. Ora, vejamos, desde o surgimento das cidades e sua evolução no tempo e com a acumulação ampliada do capital reconhecido e chamado como acumulação flexível, tem produzido a dispersão, a fragmentação e a segmentação do espaço urbano. Introdução. Desde o surgimento das cidades e do seu desenvolvimento histórico e da acumulação do capital, tem se produzido a fragmentação, a dispersão, segmentação e a segregação do espaço urbano, dividindo os seus cidadãos em classes sociais, ricos e pobres, como consequência do progresso num acúmulo de riqueza gerador de violência, opressão e usurpação dos direitos de seus habitantes, a exemplo de grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Cuiabá e outros, contrapondo-se ao que dizia Lefebvre, que a cidade deveria ser um lugar de uso e não de trocas. A cidade, de um modo geral, e os grandes centros urbanos em particular, e os lugares que as pessoas elegem para morar ou que são jogadas lá para construir seu habitat, como é o caso do bairro CPA 3, Córrego do Caju, que abriga e reúne os mais diferentes tipos e representação de atores sociais, sofrem grandes transformações, sempre dentro da mesma ótica da exploração do indivíduo sujeito. Urbanização. Vilaça demonstra que o fenômeno da urbanização no Brasil passou por 3 fases distintas, mesclando os conceitos de urbanismo à história de formação do país, reproduzindo-se no espaço social e geográfico brasileiro, com características e pretensões próprias, limitadas no tempo e no espaço, revelando-se ambiência para cada período distinto do histórico brasileiro. Sem desconsiderar a fraseologia desenvolvimentista do espaço urbano de Vilaça, a segunda fase é a que interessa para o momento, cujo início se dá na década de 30 e está vinculada a uma nova realidade trazida pela Revolução Industrial, que chegou ao Brasil no momento histórico em que o Estado tinha que responder à migração da população predominantemente rural para as cidades. Violência no espaço urbano. Essa fragmentação, segmentação, dispersão e segregação no espaço urbano destrói os antigos referenciais de identidade das comunidades, dificultando a possibilidade de ações éticas de políticas públicas adequadas para atender às diferentes necessidades de seus cidadãos, contribuindo para um processo de violência que, dada a constância,
tende a parecer normal. O direito à cidade, e mais especificamente como expõe Henri Lefebvre, fica negado para grande parcela da população, principalmente os mais empobrecidos, que vivem nas periferias urbanas ou na periferia da periferia. A fragmentação do espaço urbano é uma das causas, se não a principal, da alienação do cidadão, influenciando a sua ética pessoal e do grupo ao qual pertence, por um processo de dispersão dos atores sociais e pela própria fragmentação socioeconômica, possibilitando o surgimento de uma violência gratuita, modelada pelas contradições de uma sociedade capitalista e por interesses escusos da economia política do espaço urbano. Os sentidos de violência expressos por Marilena Chaui encontram-se disseminados nos diferentes comportamentos dos seres humanos, refletindo no espaço urbano. Violência no espaço urbano. A violência é mais visível quando, após os governos municipais providenciarem os equipamentos e infraestrutura urbanística necessária para a área urbana em que foi implantado os conjuntos habitacionais, os lotes se valorizam, iniciando-se a especulação imobiliária. Por sua vez, as famílias acabam não tendo condições de arcarem com os valores de impostos e, por fim, vendem seu lote e casa e ficam novamente sem ter onde morar. Assim, a violência do poder público se perpetua nos indivíduos e famílias, como se fossem usadas apenas como massa de manobra para a valorização do espaço urbano que ocupavam. Contextualizando a área. Em seu passado recente, há 49 anos, na década de 70, mais precisamente no ano de 1975, o córrego do Caju já fazia parte do perímetro urbano do município de Cuiabá, tendo sua nascente dentro do bairro CPA3 e desembocando no córrego Gumitá. Às suas margens habitava um pequeno grupo de moradores descendentes de escravos e de indígenas. As águas do córrego eram fonte de vida, utilizadas para consumo, higiene e limpeza, numa relação ecológica de vivência cuidadosa entre os moradores e o córrego. Nesse mesmo período de tempo, devido à migração ocorrida para o centro-oeste do Brasil, em decorrência do Plano de Integração Nacional, promovido pelo governo militar da época, e por motivos de que a cidade de Cuiabá passava por situação de inchaço do espaço urbano e falta de prédios que pudesse abarcar as secretarias de Estado, o então governador José Fragelli, em sua gestão de 71 a 75, decide intervir no território cuiabano, promovendo um planejamento para a construção do centro político-administrativo do governo estadual, que muda o eixo de crescimento do perímetro urbano de Cuiabá para o norte da cidade, como podemos ver no mapa. Cuiabá, até 1970, a sede da cidade de Cuiabá se restringia próximo ao Rio Cuiabá e até a Avenida Getúlio Vargas. Na década de 70, então, mais precisamente em 75, o governo Fragelli fez uma modificação, passando esse eixo de evolução do espaço urbano para o norte da cidade, lá onde foi fundado então os conjuntos habitacionais e se chamou num primeiro momento de CPAs, né? CPA 1, 2, 3, 4 e 5, né? E que depois na década de 80 esse local passou a se chamar Morada da Serra. As iniciativas governamentais pouco abrangentes não atingiram os efeitos planejados,
pois esses bairros foram formados sem infraestrutura adequada para atender às necessidades da população de trabalhadores que iriam residir ali. Conforme depoimentos dos moradores, era difícil morar nesse bairro recém-construído. Assim narra Benedita Doroteia, matriarca de 80 anos, ao relembrar que sua família veio de Rosário Oeste, cidade próxima à capital mato-grossense, em busca de uma vida melhor, que prometia emprego, educação e bem-estar. Dizia ela: eu fui uma das primeiras a chegar aqui. Sempre morei nessa casa. Aqui era uma casa com sala pequena, cozinha e 3 quartos. Nós éramos do sítio. Viemos para a capital, Cuiabá, em busca de uma vida melhor para as nossas crianças, para elas poderem estudar. Dona Benedita relatou ainda que naquela época o núcleo oferecido pelo governo era composto apenas pelas casas e não possuía o básico para se viver, como asfalto, energia e água. O transporte público também era escasso. Nós temos aqui um mapa mostrando onde que se situa o conjunto dos CPAs, né? Em toda essa região que eu estou apontando com o mouse aqui no mapa, e aqui em destaque os núcleos habitacionais que foram construídos: CPA 1, CPA 2, CPA 3, CPA 4 e CPA 5, os conjuntos habitacionais. As cidades cresceram para as periferias, até que o desenvolvimento urbano chegasse a esses lugares, requerendo as terras, demolindo os casebres e construindo prédios, conforme a região, para satisfazer uma classe média em ascensão ou para construir prédios para moradias populares. Esse avanço foi característico do período militar, que maquiava a falta de moradia com propagandas da construção de grandes conjuntos habitacionais. As periferias resistiram a essa invasão e, mesmo que empurradas um pouco mais para longe, desenvolveram formas de resistências a partir das culturas dos seus moradores e aprenderam a conviver com as dificuldades e as diferenças. Esses traços de constituição de comunidade parecem ser comuns a todas as classes mais necessitadas e mais desprivilegiadas. Valeram-se da cultura e dos ritos e mitos e criaram uma forma de resiliência. Vivem e sobrevivem sem a necessidade do centro. Assim, desenvolveu-se uma autonomia a despeito da facilitada invasão imobiliária. O Córrego do Caju está situado no bairro Morada da Serra, que abarca o complexo do Centro Político Administrativo, CPA 1, 2, 3, 4 e 5. Mais precisamente, o córrego se situa no centro do CPA 3 e em seu entorno encontram-se uma área de preservação. Sua extensão é de 2.300 metros, partindo da sua cabeceira e seguindo sinuosamente a estação de tratamento de esgoto Lagoa Encantada, até desembocar no Córrego do Caju. Então vemos aqui no mapa, em destaque, que ele nasce no CPA 3 e corre sinuosamente até desembocar no Córrego Gumitá. Todo esse trecho que está mostrado aqui no mapa, hoje ele está totalmente degradado, está totalmente poluído, conforme a gente pode ver nas fotos. Por exemplo, a foto A mostra aqui parte do córrego totalmente poluído, a exemplo do que eu queria mostrar. Na foto D também, na foto C, todos esses mostram o estado de degradação do atual Córrego do Caju. Conclusão. Concluímos que é inegável que os grandes centros urbanos, e isso inclui Cuiabá,
e o bairro Morada da Serra, fruto e palco da segregação espacial, onde se situa o Córrego do Caju, vivem dias difíceis. A violência urbana se expressa de todas as formas e em toda a sua plenitude, e tem envolvido grande parcela da população, produzindo centenas de vítimas. E, em alguns casos, esse ato é praticado pelo próprio poder público, além de inúmeros outros atos de violência intrafamiliar e comunitária. A violência urbana tem provocado a morte de milhares de pessoas em todas as comunidades habitacionais, e isso não é diferente na comunidade do entorno do Córrego do Caju. A marginalização da população empobrecida está embutida, camuflada em todos os programas de habitação, dispersando, fragmentando, segmentando e segregando essa população, e tem violentado, usando a população como se existisse um arquétipo que vai sendo implantado na produção do espaço urbano e formação da cidade. É na cidade e no espaço urbano que se concentram os principais problemas sociais, como desemprego, insalubridade, com o desprovimento de serviços públicos, além da ineficiência da segurança pública. Isso tudo gera violência no espaço urbano. Sob essa perspectiva, conclui-se que o arquiteto e urbanista precisa agir, ser relevante e significativo agente, promotor do bem social, quando no planejamento do espaço urbano. Talvez o maior e principal serviço que os arquitetos e urbanistas possam oferecer à sociedade é envolver-se em projetos que possam transformar o espaço urbano e, consequentemente, a cidade em algo sustentável, equilibrado e que contemple a diversidade de seus atores sociais.